Então, a minha questão toda era, vamos ao trabalho, não me interessa o que for. Eu saí de casa disposta a fazer aquilo que fosse necessário. Então, assim, se eu ia ter que cuidar de vaca, usar enxada, ou se eu tinha que produzir comida, não me interessava o que era. O interesse era auxiliar e fazer o que fosse preciso. Sim. Seja o que qualquer um tivesse impedido. Então, quando eu cheguei aqui, cheguei para dar aula, como eu estava falando. Depois eu fui para a coordenação. Logo no primeiro ano também, a coordenação do projeto Rosa da Esperança, que acontece no período da tarde do colégio. Também ficou sem coordenação geral. A Miriam me fez na época o convite. E ainda quanto professora eu coordenei o Rosa da Esperança. E a gente foi começando a tentar investir nos projetos de acordo com as pessoas que estavam aqui, né? Tentando fazer as coisas mais diferentes. Então, na época tinha uma pessoa que dava aula de inglês, tinha uma oficina de teatro, né, para ajudar os alunos. Enfim, tinha diversas atividades que aconteciam, assim como o futsal, como acontece, enfim. Então, o projeto Rosa da Esperança, na verdade, hoje, agregado ao educandário, ele tem aulas de apoio pedagógico, enfim, coisas que tragam o aluno às atividades no momento da tarde para que eles não fiquem ociosos nos seus lares, né? Então, o projeto Rosa da Esperança, esse ano, inclusive, nós temos a alimentação, que não tínhamos nos outros anos, e o transporte. O que facilita muito, né? Porque muitas vezes eles não têm condição porque moram longe, enfim, também o tempo que chega em casa e volta, perde muito tempo, às vezes a próprio tempo, a questão da alimentação, que, enfim. Então, tudo é um atrativo, acaba sendo um atrativo para eles estarem aqui. Esse projeto Rosa da Esperança, as tardes, são todas as tardes ou quantas tardes? Acontece terça, quartas e quinta, porque segunda-feira nós temos a coordenação pedagógica, que é esse momento com os professores, onde a gente discute as questões do educandário. Então, quanto a eventos que estão acontecendo, de repente uma caravana que está chegando e vai ter uma atividade diferenciada que a gente vai divulgar, ou então dificuldades que estamos tendo, igual hoje a discussão foi a horta do colégio, né, que não estão respeitando, enfim, sempre tem alguma coisa a ser comentada, discutida, para tentar uma solução ou para ser melhorada. Bem, aí o colégio funciona normalmente de 7 às 7h15 da manhã, tem o momento do café da manhã. De 7h15 às 8h05 temos o momento do primeiro tempo de aula. Aí vai seguindo a sequência de 50, sempre tempos de 50 minutos. Depois temos o intervalo às 10h30, que é o horário que eles comem comida mesmo. É servido arroz, salada, né? Enfim. E quando dá 12h30, encerra aquela manhã. E aí os alunos, então, estão liberados. E aí, terças, quartas e quintas tem esses eventos. Né? Isso que diz respeito a educandário. No período da manhã, acontece também 2 projetos em paralelo com os professores, dentro das atividades de sala, que é o projeto Canteiros, né, onde cada turma é responsável por um canteiro, vocês já devem ter visitado lá, e tem o projeto Florescendo, que é para deixar o colégio mais bonito. Então a gente tem os pneus aqui na entrada do colégio, o símbolo do EHC que foi feito, a estrela, que é ministrado pela professora Adriene, e aí foi dividido as tarefas por turma, né? E as turmas são responsáveis pelos seus canteiros. Então, são esses 2 projetinhos que acontecem no período da manhã, além dos demais projetos que já vão acontecendo, eventos, né? Mas todos os eventos os alunos se envolvem bem, né? Eles gostam de festa junina, Halloween, semana cultural, né? Até porque é uma forma de aprender dinâmica, né? Então, é o que eles gostam, né? Sair daquele padrão da sala de aula. É até menos cansativo, né, para eles. Bem, depois, através do colégio, porque temos os alunos do colégio que trabalham nisso, nós temos o curso da UNB, onde eu sou a tutora deles, né, pela UNB,
e eles têm curso de agroecologia, que acontece toda quinta-feira. Então a gente, na primeira etapa, que foi o ano passado, tivemos um ano de curso com três professores especializados, uma nutricionista da UNB que vinha aqui ensinar o processo de agroecologia, plantar de maneira sustentável, enfim, e reaproveitar o alimento da melhor maneira possível. Esse ano o projeto continua, mas ele foi agregado ao projeto Transformar do Márcio. Transformar, que é aquele projeto que não sei também se vocês já conversaram com o Márcio, da biodinâmica, que vem junto. Então a gente, esse ano, juntou o projeto da UNB com o projeto Transformar e ganhou mais um dia. Então esse ano, terças-feiras, é o projeto ministrado pelo Márcio, onde os alunos participam das aulas dele, e nas quintas, normalmente, está com algum professor ou orientador da UNB, complementando todo esse trabalho. Além disso, acaba acontecendo diversos outros trabalhos, como ontem mesmo eu fui buscar 2 alunos, né, lá na Oca Brasil, com os contatos que são feitos, né, até principalmente através do Márcio e da Estela, os alunos conseguiram 2 bolsas para fazer um curso de agroecologia bem específico e muito bom, na Oca Brasil, e foram lá ontem, então, foram essa semana, passaram 5 dias lá na Oca fazendo esse curso, também voltaram. Então, no final das contas, todo o processo, todo o trabalho que acontece é para o desenvolvimento dos que estão aqui na região. Né? Não existe cidade da fraternidade sem falar de assentamento Silvio Rodrigues. Porque, na verdade, se hoje, eu fico até brincando às vezes, né? Mas se hoje acabar o educandário, o que é a cidade da fraternidade? Né? Porque muitas propostas se perderam ao longo do tempo. Então ainda aquilo que movimenta e que mantém isso daqui é o educandário, são esses meninos. Então daí vem o trabalho incessante de trazer novos cursos, novas perspectivas, novos trabalhos para eles, e fazer eles acreditarem que eles são capazes. Né? Então esses cursos agora, eles já têm, alguns já estão montando galinheiro na sua casa, já não estão pensando mais naquela maneira pequenininha, né? Ter 2 galinhas, matar e agora. Né? Eles já estão começando a ter a ideia de ter um galinheiro, de ter a sua horta, de produzir para realmente entrar num processo de cooperativa, né? Enfim, e realmente desenvolver melhor aquilo que está aqui na região deles, né? Até porque se não querem sair daqui, mas que lidem da melhor maneira. Né, com um manejo adequado. Né? Então até por isso a gente vê a questão da multimistura, porque quanto deles não tem o alimento que a gente precisa para fazer essa multimistura? Né? E por que ainda, mesmo eles tendo a quantidade de terra que eles têm, né, enfim, e não ter esse manejo, claro que também culpa de parte disso daí é a água, porque sem água ninguém faz nada. Né? Eles não têm como plantar, não tem como fazer nada sem a água. Então, assim, é claro que falta isso, que também é o primordial. Né? Mas, assim, então a gente está sempre tentando trazer, de certa forma, projetos que agreguem, né? Dentro das dificuldades que eles encontram, para eles investirem da melhor maneira possível e conseguir tirar o sustento, sim, da família, enfim, ter uma terra bem trabalhada, uma perspectiva de vida boa, né? E assim, em relação à agregação de valores, assim, de ganho de habilidades, assim, o que representou para você, assim, pessoalmente e profissionalmente, você saindo de uma área e adentrando em uma área que é outro momento, outra perspectiva. O que você visualiza para a gente em relação a ganho? Então, profissional, pessoal? Então, na verdade, a gente brinca muito com isso, mas quem ganha, a gente na verdade só tem a desculpa de querer ajudar os outros. Porque na verdade a gente sabe que quem mais ganha somos nós mesmos. Né? Na verdade o outro é a desculpa para eu crescer. Né? Porque, assim, vir para a cidade é uma experiência indiscutível. Sabe? Quanto a tudo. Quanto à visão de mundo, porque tudo aquilo que você... eu sei, existe pobreza. Eu sei, existe isso.
mas não existe a dificuldade do jeito que a gente encara aqui. Porque aqui você vive dentro de um processo de isolamento também. Então, na verdade, você tem que se superar. É um processo de você começar a se enxergar, se superar, vivenciar os seus limites, as suas dificuldades, para você poder então ajudar o outro. Então, no final das contas, o outro é a desculpa que eu precisava para eu melhorar. Você está entendendo? A gente diz que eles são coitadinhos. Coitadinhos somos nós que achamos isso. Porque eles vivem bem dentro da condição deles. O que muitas vezes nós achamos que nós vivemos. Né? Então, na verdade, é uma superação a cada dia. Né? Segundo o ditado que diz lá fora, a gente mata um leão por dia. Né? Então, assim, são duas palavrinhas que não pode deixar de ter para se manter aqui, paciência e persistência. Não pode deixar, porque senão bate o desânimo e aí a coisa não funciona, não anda, né? Mas assim, a gente tem um retorno que também é muito gratificante, né? Eu até, assim, algumas vezes eu falava com minha mãe, lá quando chegar lá a gente vai ajudar vários com o nosso conhecimento, porque a gente sempre acha que a gente pode muito, né? E no final a gente vê que se a gente conseguiu plantar a semente em um, já ganhamos. Né? E é interessante, porque normalmente a gente vivenciando diariamente dentro desse processo, a gente não vê o desenvolver. A gente acha que as coisas às vezes não estão andando, não estão fluindo, mas não estão fluindo como a gente quer que flua. Não que elas não estejam caminhando. E aí às vezes precisa vir alguém de fora para falar assim, caramba, hein, que trabalho bacana, olha como é que a coisa está andando, nossa, gostei muito. Aí a gente fica assim, caramba, será que é isso tudo mesmo? Será que a coisa andou assim? E a gente tem que começar a baixar a nossa bola e entender que dentro dessa limitação, desse processo aqui, realmente a coisa andou, realmente a coisa melhorou, realmente a gente conseguiu plantar mais uma coisinha, sabe? E a gente não, às vezes não se apega a isso porque a gente quer o mundo. A gente quer tentar fazer que o máximo de pessoas... Sendo que a gente tem que entender o tempo de cada um. A gente quer entender o mundo. A gente coloca assim... A gente do movimento da fraternidade, talvez poucos de nós já enxergamos, né, ou procuramos visualizar esse momento que a cidade vive, que o projeto vive. Né? Mas outros olhos do mundo já enxergaram, como a própria universidade, a academia já enxergou isso. Né? Tanto é que vocês mantêm, né, esse curso. Né? Sim, eles quiseram renovar também. Então eles enxergaram as potencialidades e certamente com os estudos, o acompanhamento, o desenvolvimento, o crescimento. Né? Eu também, uma das primeiras coisas que eu enxerguei quando eu cheguei aqui em contato com o Márcio, em contato com a Alice, a Ângela e as próprias pessoas mesmo, né? Que eu não tinha um conhecimento maior, foi isso que você acaba de passar para mim. Matar um leão por dia. E ter essas duas palavrinhas que não podem sair do nosso dia a dia. Nosso dia a dia. A paciência e a persistência, a perseverança. Com certeza. Né? Em todo momento, em todo local que a gente chegou, que a gente enxerga que está caminhando, a gente vê isso nas pessoas que estão lá. Né? A paciência e a persistência. A persistência. Pois é porque a gente bota a semente hoje, mas ela ainda demora, né, para brotar. Então, às vezes a gente não tem essa paciência, e a gente tem que ter. E a persistência de todo dia, molhar, adubar, querer que a coisa aconteça. Né? E eu acho que, no final das contas, por mais que as coisas, às vezes, aparentem ser mais difíceis aqui, elas evoluem. Quando a gente vê um aluno se formando e a gente chega lá em Alto Paraíso e ouve assim, caramba, fulano se formou lá e ele disse que realmente vocês são muito chatos porque vocês pegam no pé, vocês cobram, vocês não deixam faltar aula, o colégio lá é bom. E é a hora que a gente vê aí o nosso trabalho. Com certeza, né? Quando a gente vê um aluno voltando de um colégio e fala assim, por que você está voltando? Você falou tanto que eu vou embora. Por que você está voltando? Né? Porque aqui não deixa de ter aula.
Com certeza, né? Isso, né? Isso é um ganho, isso em termos de país, né? A gente, você sabe, né? A gente vê a própria universidade, o próprio ensino público está em greve. Há quantos dias está em greve? Pois é, e quantos professores estão faltando? Né? A própria subsecretária agora acabou de me ligar, que me interromperam ali na reunião. Então a gente quer saber se vocês estão com um quadro de professores completo. Estamos. Nossa, é porque isso não acontece em todos os colégios. Né? E mesmo quando a gente não está, porque por um imprevisto ou por outro, eu e a Alice, a gente não deixa de sair da nossa função para entrar em sala de aula. Sabe? Tá bom, o professor não veio? Ótimo, a gente vai entrar em sala. Ah, tá bom, não tem professor provisoriamente durante 2 semanas? Tá bom, a gente vai dar aula. Resumindo, a gente dentro do nosso conhecimento, né, que a gente procura estar se atualizando e tudo mais, a gente não deixa faltar aula. Então assim, não existe dispensar aluno porque não tem professor, porque todo mundo é um pouco professor. Né? Então a gente entra na sala e a gente dá o melhor que a gente tem para oferecer, é claro. Né? Dentro daquele conteúdo que a gente vê que tá dentro da programação. Então assim, eu acho que eu nunca vi alunos com um tempo de aula aqui sequer, sem professor. Nesse período que você está aqui, você nunca viu. Jamais. Né? Porque a gente sempre foi substituindo. País, né? A gente sempre foi substituindo. Sempre foi entrando. Direção, coordenação em sala de aula, isso se vê direto. Né? Inclusive até sexta-feira, eu estava em sala de aula. Eu estava 2 semanas aí, então, substituindo, né? Mas assim, a gente não deixa faltar. Pelo menos a gente tenta tapar todos os buracos da melhor maneira possível, né? Claro que eu acredito que a gente deva acontecer algumas falhas, né? Até porque não somos perfeitos e a gente também tá aí para errar, né? E levantar e cair, levantar. Mas assim, que a gente faz com bom grado, de coração, e o melhor que a gente pode, isso eu tenho certeza. É o importante, quando você, já no começo da sua fala, né, você coloca, vamos dizer assim, a receita, o segredo, né? Você saiu do Rio de Janeiro, vestiu a camisa. Trabalho. E nem sabia o que era movimento, o que era grupo de fraternidade, o que era OSCAL. Eu simplesmente vim assim, no escuro. Minha amiga falou, é isso, você quer? Quer ou não quer? Quero. Então, a gente coloca, eu vou dizer a você, vou informar você, a gente vai ouvir outras falas, lógico, claro. Né? Mas eu coloco para você, como profissional de serviço público, e que acredita e que a gente vive uma experiência que me fez, depois de 15 anos que eu saí, me fez voltar, que foi o PSF, que hoje é a estratégia, né? Quando eu vi, li, realmente eu disse, é isso que eu buscava e sempre fiz sem saber o que era, né? Então, a nossa realidade lá em Santana, nós temos 9 equipes, 5 na área urbana, 4 na área urbana e 5 na rural. E a gente vive ainda, sai pessoas de Brasília, assim, o nosso postinho é desse tamanho. Eu não estou dizendo isso para me colocar no pedestal. É para valorizar o que você passou, o que você disse, que lá também funciona assim. E eu acho que em todo canto funciona assim, se for para dar certo. Né? O pessoal de Brasília, da atenção básica, sai para checar se verdadeiramente aquilo está acontecendo, porque em outro lugar não está acontecendo, vamos dizer assim. Foge da realidade. Né? Aí quando chega, vê que não tem nenhum mágico lá, que não tem nenhum, alguém com uma graduação que fuja, né? Tem pessoas que vestiram a camisa. Tem pessoas querendo. Querendo, pronto. O segredo é esse. O segredo, na verdade, para tudo é vontade, é o querer. E aí, como já diz um ditado, que eu gosto muito, tempo é uma questão, como é que é? De prioridade. A gente diz prioridade ou preferência, né? Se você prioriza... Tempo é uma questão de prioridade, porque você vê, às vezes a gente diz, mas eu não tenho mais tempo para fazer nada. Aí você arranja um namorado. Você não arranja tempo para se encontrar com ele e tá tudo tranquilo?
Então o tempo é uma questão de prioridade. Tudo aquilo que a gente gosta, a gente consegue encaixar no nosso dia, né? A gente consegue fazer. Então, o que a gente prioriza para a nossa vida, a gente vai ter tempo para fazer. Aí a gente vai elaborar realmente o vídeo, que é o documento, é riquíssimo para a gente, e a gente tem, né? Para a gente, né? Para a nossa visualização de movimento, visualização de cidade, né? Visualização da importância, é como as coisas vão acontecendo, né? Estava tudo organizado para o Geraldo apresentar o trabalho de sexta-feira. Mas as coisas, né, vão acontecendo, aí volta novamente, né, para a gente apresentar. Né? Uma coisa que a gente admira, que eu fiz questão, quando me colocaram, pronto, depois eu não tenho outra forma, outro formato para falar de Bezerra que isso não seja sobre isso, então eu vou falar sobre isso. Né? Então a gente vai ouvir outras falas aqui, né? Mas diante daquilo que você colocou, a gente, até como assim, a gente acha que vai tocar mesmo, então a gente vai colocar a sua primeira fala, não como a coordenadora pedagógica, mas como a pessoa que quis, a pessoa que está querendo e a pessoa que vai continuar querendo. Eu acho que é de fundamental importância essa fala para quem sonha em vir, ou para quem pensava em vir, né, e ver se realmente tem um perfil, um exemplo. Se o perfil não for esse, vai fazer outras coisas, né? Tem tantas outras coisas para fazer. E é interessante, né? Porque Cidade da Fraternidade, eu acho que ela vai ter uma variante de acordo com por quem você foi apresentado. Eu não fui apresentado à Cidade da Fraternidade. Resumindo, eu não vim aqui sabendo das questões da fraternidade, do que era o SCAL, do que não era, se existia conflitos ou amizades, enfim, como a coisa procedia. Né? Então eu acho que essa é uma grande variante também. Né? De repente, não sei se a falta do conhecimento me ajudou, né? Ou que de repente alguns outros que estão envolvidos de outras maneiras não viriam, enfim, por conhecer outros processos que eu desconheço. Sim. Eu não sei. Né? De alguma forma isso foi positivo, porque como o pessoal brinca, né? Eu falei no primeiro ano, vou sair em dezembro. E em dezembro do primeiro ano eu saí mesmo. Né? E quando eu fui convidada de novo, eu falei assim, não, eu ainda tenho coisa para fazer lá. Falei, eu ainda acho que eu posso dar mais. Né? E aí eu voltei no início do ano passado e realmente a gente fica até brincando, né? A gente fala dezembro, mas não sabe de que ano. Não sabe de que ano, né? E é claro, tem as dificuldades e a gente fica brincando também que isso aqui é um amor esquizofrênico. Quanto mais a gente tenta se livrar, mais a gente quer voltar. Então a gente se livra e volta, fica aquele impasse, né? Mas é isso, mas que lugar não tem dificuldades, né? Eu acho que o ideal é que a gente aprenda a lidar da melhor maneira possível e viver com equilíbrio, né? Que é de fundamental importância. Exatamente, porque sem equilíbrio também você não se mantém em lugar nenhum. Né? Talvez você não tendo conhecimento que muitos de nós tem, um conhecimento que não é a realidade, é de quem nunca, se você nunca veio aqui, então você não pode dizer que tem conhecimento. Né? Por isso que eu ficava assim, eu me inquietava um pouco com uma fala que eu vi de um espírito, né, falando sobre a cidade da fraternidade, entre outros, né, e colocando para a gente a fundamental importância, a necessidade do fraternista vir à cidade da fraternidade. Porque olha, uma coisa é achar o que é a cidade da fraternidade. Outra coisa é você estar na cidade da fraternidade. E existe uma grande diferença entre estar numa caravana passageiro, num ambiente diferente, com atividades diferentes. Outra coisa é você vivenciar o dia a dia. Porque o dia a dia muitas vezes você está sozinho, você está sem sua família, você está sem seus amigos, você está com as dificuldades aí, você está no isolamento, né? E a realidade é outra, né? Você fica verdadeiramente com o movimento parado da cidade da fraternidade. Então, assim, são outras realidades, né? Então,
tem pessoas que falam assim, mas a cidade é maravilhoso, mas essa pessoa só vem em caravana. Claro que é maravilhoso. Todo lugar que a gente só vai curtir férias, a gente não conhece, né? Como é que são as ruas, o trânsito, não é verdade? Aí é mole. A gente sempre acha a cidade dos outros bonitas, né? Com certeza. Então, assim, acho que a grande experiência é vir. Quem vem, entende. Mas não adianta vir e ficar 15 dias. Tem que vir vivenciar o processo, sabe? A dificuldade da chuva, a dificuldade da seca, a dificuldade da terra, a dificuldade de tudo. Da falta de luz, do acabar um pão e você ter que ir em Alto Paraíso andar 40 km para conseguir o primeiro pão. Enfim, eu acho que esse é o grande lance. E viver a cada dia dele assim superando. E abnegando, né? Porque quantas coisas a gente não tem que abnegar, né? Muita coisa, por sinal. Não existe aqui você se estressou e fala assim, tá bom, eu vou ali na sorveteria, vou esquecer que você existe por 2 minutos, vou tomar o meu sorvete, vou relaxar e volto para minha casa e pronto, tá tudo bem. Igual a gente faz em cidade grande, né? Aqui a realidade é outra, aqui o seu problema que é, de repente, alguém dentro do colégio, é o seu problema no projeto à tarde. E é o seu problema que você vai estar vivenciando à noite na casa da veneranda. Então, assim, na verdade, resolve o seu problema. Se você arrastar, você vai arrastar ele sempre para todas as atividades. Então, assim, isso é superar. Com certeza. Né? Isso é abnegar. Porque quantas coisas você não tem que passar por cima de você, do seu orgulho, do seu egoísmo. Enfim, claro que isso não é fácil, é um trabalho constante, diário de policiamento, mas assim, quantas vezes a gente não tem que fazer isso, até pelo convívio que a gente tem. É um grande Big Brother. Vai dizer que não é. Né? Então, assim, só vindo. Pra entender, entendeu? Porque às vezes as pessoas, a gente fala isso, as pessoas não tem noção da dimensão que é isso. Porque uma coisa é você sair do centro urbano, dentro do seu estresse de trabalho diário, cansado do trânsito, e vir pra fazenda tomar um ar, como alguém que tem tuberculose pra se recuperar, né? Outra coisa é você estar ali diariamente. Né? Ali 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 15 encarando, anos. Né? Encarando. Aí que está o desafio. É interessante sempre e com harmonia, com contribuidade. Você matar, né? Assim, ver aquilo, né? Matar um bicho todo dia e superando, né? As dificuldades vão aparecendo e você administrando. Eu confesso que não é fácil não. Tem horas que eu bufo. Eu vou pra casa, vou bufando. Ninguém é perfeito, mas assim, é difícil. Sabe, o esforço é grande diário. É difícil. Mas sempre ganha, sempre. Mas exatamente, a gente às vezes toma umas pauladas, a gente fala assim, aí a gente, né, segura, mas a gente fala assim, não, era meu mesmo. Tá? Não era meu mesmo, deixa aí. Tá bom, mesmo que ele esteja desequilibrado, tá bom. Né? Nada é por acaso. A gente só tem o que merece. Tem dias que eu fico brincando com a Alice. Alice, reclama não, a gente só tem o que merece. Tá acontecendo, vamos abraçar. Né? Porque é bem isso mesmo. E quando bate aquele desânimo de manhã, às vezes, não. Tem de bom ânimo, já dizia Jesus Cristo, não é isso? Levanta-te e anda-te. E vamos. Acho que é isso. A gente agradece, fica muito satisfeito. E o material a gente também vai buscando, tem no site. E alguma coisa mais que vocês tiverem em termos já assim formatado, querendo, a gente serve de material para quem possa se debruçar e trabalhar. A gente leva, né, agradece. E para mim, né, foi um ganho muito grande, como eu digo, como eu estava dizendo, cada dia é interessante, a gente tem mais no final do dia agradecer. Cada dia, esses poucos momentos que a gente está passando estão sendo valorosos, né? E vai animando a gente, né? Vai mostrando a gente, como vai dizer, está difícil, mas a gente está caminhando. Isso é gratificante, encoraja a gente quando a gente volta, né? Até para que alguma dificuldade que a gente encontre lá também,
a gente diz, mas a gente já viu outras dificuldades, né? Uhum. Outras pessoas estão passando dificuldade muito, administrando dificuldade muito maior do que essa. Né? Com certeza. Mas é interessante, a gente vai ouvindo isso, essas falas, né? Que ajuda, encoraja, fortalece, né? Que é bom, tanto o plano material está ouvindo, quanto o plano espiritual, né? Porque a coisa vai plasmando e é possível caminhar, né? É possível a gente construir, né? Um pouquinho do paraíso aqui na Terra. Com certeza. Né? Agora, Basta querer. Basta querer, né? É Geraldo, quer colocar alguma coisa, fazer alguma pergunta, Daniela? Então, é Então, isso. dá licença.